Um oferecimento Paraíso Supermercados e Nova News, a notícia com credibilidade. Olá, sejam bem-vindos. Esse é o programa Nova Cena. E você já reparou que o nosso cenário hoje está um pouco diferente, né? Nós estamos no mês de dezembro, mês em que Nova Andradina completa 62 anos. E para celebrar essa marca, a gente tem um entrevistado muito especial, senhor Fernando Andrade Prado, neto do nosso fundador Antônio Joaquim de Moura Andrade. Muito obrigado por nos receber aqui hoje, seu Fernando. Eu agradeço a oportunidade. É muito bom poder relembrar a história aqui do nosso município e coisas correlatas. Senhor Fernando, para a gente começar, qual a primeira lembrança que o senhor tem quando as pessoas falam sobre o senhor Antônio Joaquim de Moura Andrade? O que te vem à mente? Bom, eu convivi com ele praticamente desde que nasci, porque meus pais, minha mãe que era filha dele, e quando minha mãe se casou, minha avó, depois de um tempo, mudou para uma casa muito grande em São Paulo e convidou minha mãe para ir residir lá. Eu nasci já nesse convívio, né, em São Paulo, na capital, na Alameda Santos, número 2224. Não existe mais essa casa. Hoje, se não me engano, é o Banco Safra. Tem ou é o Safra ou é o Mercantil. Sim. De São Paulo ali. Fica a 200 metros, a 50 metros da Rua Augusta e 150 metros da Avenida Paulista. De forma que, desde pequeno, eu já convivia com meu avô, a vida dele não tinha praticamente rotina. Quando ele estava em São Paulo, ele tinha uma sala com aparelhos de rádio, ondas curtas, que ele acordava muito cedo, 5 horas da manhã, ele já ligava o rádio, já estava falando com as fazendas dele, com as propriedades. E cresci nesse meio de aviação, e depois meu avô pilotava ele mesmo, ele aprendeu a pilotar em 1935, já com 45 anos, e voava muito bem. E sempre, muitas vezes, em voos curtos até a fazenda em Mogi Guaçu, perto de São Paulo, eu até fui muitas vezes com ele pilotando o avião. Mas isso despertou em mim aquela vontade talvez eu tenha esse pendor, esse dom para aviação também. Mas essas são as reminiscências que eu levo. Era um homem que não parava, sempre realizando. E já quando rapaz, eu ouvi ele dizer que ele podia, em vez de entrar pelo sertão adentro, naquela época muitos dos lugares que ele foi desbravando ainda era considerado sertão, ele disse que muita gente dizia: por que você, Andrade, vai lá pegar malária? Ele pegou 2 malárias aqui. Nossa. Ele disse: olha, eu poderia já investir aqui em São Paulo, na Bolsa de Valores, com prédios aqui, mas eu acho que nós temos de fazer alguma coisa socialmente, deixar alguma coisa realizada. Na realidade, em termos sociais, foram 3 colonizações que ele fez, e fora o comércio e a indústria, né? Então foi isso aí. E para quem não sabe, Antônio Joaquim de Moura Andrade, como o senhor Fernando mencionou, ele foi o rei do gado, mas também foi aviador. E deu para a gente ver nessa sua história que ele influenciou muito também na sua opção pela aviação. Mas o senhor também é formado em Direito. Como que aconteceu isso? Não, eu já com 17 anos, eu já fiz meu primeiro voo solo aqui na Fazenda Primavera. Voei um avião de 4 lugares que tinha aí. E o meu professor, quando eu ia com meu avô do lado direito, ele me deixava pegar um pouco. Mas meu professor, na realidade, era um dos pilotos que foi contratado por ele na década de 30 ainda, e que
era um suíço chamado Jean Bernard, e que me solou. Fiz o primeiro voo solo lá na Fazenda Primavera. Depois eu não tinha, na época não existia idade mínima para você tirar licença. Mas eu estudava em São Paulo, morava em São Paulo, vinha aqui nas férias. Aí para poder tirar a licença precisaria de um atestado formal de algum aeroclube, alguma escola. Aí eu fiz as horas que faltavam na Escola de Aeronáutica São Paulo, que era particular do Dr. Raul Leme Monteiro, e lá consegui minha licença de voo. Mas sempre voei. Entrei na Faculdade de Direito no Mackenzie, em 1966 eu fiz o primeiro ano, mas não me formei, porque eu estava mais voando sempre, e sempre atropelado pela aviação, que eu consegui, a duras penas, cheguei até o 5º ano, mas não me formei, porque tive uma oportunidade de voar para os padres missionários em Roraima e no Acre, e lá fui. Não colei grau, e acabei com essa eu considero essa mácula que sempre me incomodava isso. Quando mudei para cá, eu fiz vestibular de novo na UNOeste, com 48 anos, e tirei a certidão das matérias que eu havia feito no Mackenzie, em São Paulo, e em 2 anos me encaixaram em alguns horários de algumas matérias que faltavam, e eu acabei fazendo aí na UNOeste. Mas somente colei grau, depois nunca advoguei, não cheguei a advogar. Mas é essa a síntese. O senhor Moura Andrade, eu esqueci até de mencionar, ele foi, junto com Assis Chateaubriand, um dos responsáveis pelo pioneirismo da aviação no Brasil. Né? Na época, o governador de São Paulo era o Adhemar de Barros, que também foi um dos que incentivou demais. Eles compravam aviões e doavam para os aeroclubes, formavam os aeroclubes. Eu tenho fotografias do meu avô, às vezes o Adhemar de Barros junto também, algumas, com o padre da localidade, às vezes até o bispo, quando a cidade era grande, batizando o avião, que era, atrás tem escrito, avião doado ao aeroclube de tal cidade. E isso foi feito. E meu avô fez uma sociedade com o presidente da Companhia de Estrada de Ferro Sorocabana, que era na época, Coronel Marinho Lutz, depois General Marinho Lutz. E eles fizeram uma empresa chamada Lutz Andrade Companhia, que importavam aviões dos Estados Unidos, que vinham desmontados, montavam em São Paulo, no Campo de Marte, no começo no Campo de Congonhas, depois, quando foi feito o Campo de Marte, no Campo de Marte, formavam e vendiam aos fazendeiros. Aqui no estado de Mato Grosso do Sul, vários deles. O senhor Aires Pereira, o outro, o senhor Etalívio Pereira Martins. O senhor Etalívio Pereira Martins é a família tradicional aqui do estado. Ele era cunhado do seu Italívio Coelho, tio do seu Lúdio Coelho. Sim. E todos esses foram despertados pelo gosto da aviação pelo meu avô. E a facilidade, porque não existiam estradas, né? Eu me lembro que aqui o começo, na colonização aqui, começou em 55, e o acesso aqui era muito difícil por estrada. Tinha uma estrada aí, mas quando chovia, não passava porque chovia. E quando não chovia, não passava por causa do areião. Então as coisas aqui para Nova Andradina, a maioria veio tudo por navegação fluvial. Meu avô fundou a Navegação Fluvial Moura Andrade Limitada, que a base era em Epitácio, e cobria aqui até Guaíra, 7 quedas. Na época não existia represa. 7 quedas. Ali, quando começavam as quedas, ele tinha o barco de passageiro e as chatas que levavam o boi daqui para Andradina. Dá uns 200 quilômetros, mais ou menos, até Porto Independência, que é na beira pertinho de Andradina ali. Ali descarregava a boiada e ia andando para Andradina.
E de forma que aqui, para poder desbravar, era necessário o avião mesmo. Sem o avião, não teria sido possível. O avião, para comunicação, como não existia telefone nada, era o rádio onda curta, que tinha em todos os lugares, nos barcos da navegação fluvial, nos aviões, tudo coordenado com os escritórios lá em São Paulo, que é a sede da empresa, até hoje é em São Paulo, que existe a empresa ainda, Moura Andrade. Então, foi esse assim mais ou menos o começo, porque que meu avô serviu da aviação. Ele me relatava que desde criança ele olhava o urubu assim e falava assim, puxa, como deve ser bom voar, né? Assim. E para o senhor que voou, qual que é a sensação? Bom, isso eu nasci nesse meio, né? Fui criado nesse meio. O primeiro voo solo dá aquela injeção de autoconfiança no jovem, né? Na pessoa. Né? E tinha rapazes lá que com menos idade do que eu que já solavam, já voavam. Naquele tempo. Hoje a coisa ficou muito difícil. Ficou vulgarizada e hoje aprende-se a voar no computador. Daí a grande quantidade de acidentes que a gente vê por aí. Sim. Nesse tempo que o senhor conviveu com Antônio Joaquim de Moura Andrade, o que um episódio específico que te marcou, o senhor pode falar pra gente? Não, Bom, eu me lembro assim, com referência aqui em Nova Andradina, eu me lembro que uma vez, aí na Fazenda Primavera, que aqui o estado era um só, era Mato Grosso, a capital estava em Cuiabá. E aqui é muito distante. E as reuniões políticas davam-se na Fazenda Primavera naquele tempo. A Bataiporã já existia, mas era uma vila pequena. E Nova Andradina estava começando, talvez, porque começou a abrir ali em 55, 56. A primeira estrada que ele fez foi do Porto da Fazenda Primavera para a Fazenda Baile. Que a Fazenda Baile ele comprou depois. Primeiro ele adquiriu lá onde é a Fazenda Primavera. Era através alguns corretores, um deles era o seu Peri Martins, que seria talvez primo do Dr. Wilson Barbosa Martins. Ex-governador, né? E o seu Enio tinha uma área lá também, mas ali havia uma empresa já formada, que era a Companhia Melhoramentos do Sul de Mato Grosso, uma coisa assim, do sul do estado, algum nome assim. E os sócios eram o senhor Jaime Ferreira Barbosa, o senhor o Etalívio Pereira Martins e o seu Túlio Garcia de Souza. E meu avô entrou de sócio, comprou um quinhão da sociedade. Uhum. Mas meu avô queria colonizar, e eles não tinham ideia de colonizar, queriam vender. Aí foram vendendo, meu avô ficou, no final, proprietário único. Mas aqui não existia terra devoluta, como muita gente fala. Veio aqui, jogava marco de avião, já vi muita gente dizendo isso. Sim. Isso não existiu. Foi tudo comprado a preço de mercado, existem as escrituras, os registros no cartório, a preço de mercado. Tal como foi em Andradina também. E aí meu avô começou a desenvolver a Fazenda Primavera e fez ali logo uma leiteria, já uma serraria e uma leiteria. Ali começou a fabricar queijo e manteiga. Foi quando meu avô trouxe a família dos Teodoro, do Durval Andrade, o Deco, foi prefeito aqui. Vieram ali do sul de Minas, daquela região São João del Rei, Ibituruna, por ali, que eram pessoas já afeitas ao processo de laticínios, de tirar leite, etc. e tal. E ali na Fazenda Primavera houve uma grande fábrica de queijo e manteiga na época, que vendia, tinha câmara fria, lá tinha energia própria, né? E câmara fria e vendia o produto no varejo de São Paulo. Mas eu me lembro que numa dessas
respondendo a sua pergunta explicitamente, que numa dessas reuniões, um desses que estavam lá na Fazenda Primavera disse para ele: senhor Andrade, mas o senhor vai fazer uma cidade ali, naquele espigão, que não tem nada lá? O senhor tem aqui essa baía aqui, esse rio Bahia, esse rio Paraná, o rio Samambaia, isso é uma coisa maravilhosa para turismo. O senhor tinha de fazer aqui a cidade. Ele disse: eu não faço cidade para turismo, eu faço cidade para trabalho. Toda cidade feita, desenvolvida na beira do rio, não vai para frente, porque ela passa a ter população flutuante e as pessoas que vêm são para se divertir, quando vão embora levam tudo, só larga o lixo para trás. Então eu quero, quem for para Nova Andradina, nós vamos atrair investidores, são pessoas que querem trabalhar. E a previsão deles estava certa. E depois, mais tarde, quando ele apresentou uma planta, que no começo chamava-se Cidade do Baile, depois mudaram para a cidade de Nova Andradina, ele apresentou a planta, que é a primeira que foi feita pelo senhor Mário Tsuji. Ele apresentou a planta e disse assim: olha, eu deixei muitas praças aqui. Veja a quantidade de praça. Andradina, eu deixei praça, mas acho que não deixei suficiente. Então estou fazendo mais praças aqui em Nova Andradina. Mas você veja, hoje muitas delas já foram loteadas pelo poder público. Sim. Já não existem mais. E elas estão encolhendo, fazem estacionamento, porque quando deveria ter praça. Porque a praça é que é a base do urbanismo, onde você tem área verde. Eles derrubam a área verde para fazer coisas de concreto. Isso, no meu entender, é completamente equivocado. Não é? E a terceira coisa que ele preconizava, e chegou a fazer mesmo, é que ele queria deixar uns 2.000 alqueires de mata lá na Fazenda Primavera, Mata Atlântica. Porque ele dizia: eu quero deixar uma área intocada, porque futuramente não teremos mais matas. Caramba, já tinha essa visão. E nós temos de derrubar, as pessoas derrubam para fazer pastagem e tal, mas futuramente uma área de mata pode ser uma reserva ecológica e pode ser. Mas isso não adiantou nada, porque quando eu cheguei aqui ainda tinha esse pedaço de mata. Mas ali foi onde entrou com a ameaça do sem terra. Os Teixeira acabaram adquirindo, nós tínhamos de vender porque o sem terra, o INCRA ameaçava, dizendo que era área improdutiva. Então tivemos de acelerar o processo de colonização. Entraram os sem terra e depois entraram os Teixeira, que eram empreendedores, plantaram algodão ali, e depois os sem terra entraram ali, que é o assentamento lá. Não sei se foi bom ou ruim, mas enfim, é o que aconteceu. Sim, muito bacana. Eu quero ouvir agora um pouco mais a respeito da sua chegada em Nova Andradina, mas antes nós vamos para os nossos comerciais. 20 segundinhos e a gente já está de volta. No Paraíso Supermercados tem oferta todo dia e muitas opções para você que quer presentear aquela pessoa especial, além de uma linha completa de pijamas, lingeries e moda fitness. Paraíso Supermercados. Acesse nossas redes sociais e fique por dentro. Olá, nós estamos de volta e para você que nos acompanha, não se esqueça, se inscreva no nosso canal no YouTube para receber todas as nossas notificações. Marque seus amigos no Facebook e curta a nossa publicação, a nossa página nas redes sociais também. E continuando a nossa entrevista, seu Fernando, eu quero saber como que foi a sua chegada em Nova Andradina, porque a gente falou muito sobre Nova Andradina, mas a gente ainda não chegou na sua vinda para o nosso município. A empresa Moura Andrade era uma sociedade anônima. E houve uma assembleia geral em São Paulo, na qual eu fui nomeado diretor. E eu fiquei imediatamente, resolvi vir para cá com a intenção de dar uma olhada, ver como é que as coisas estavam, que as coisas não corriam bem. Depois de crises e também crises familiares, etc. Mas cheguei aqui e logo percebi que tinha de ficar aqui para resolver o problema. E isso aí, com os anos que se passaram,
Eu cheguei em 83, até mais ou menos 91, eu permaneci como sócio da empresa e diretor, sendo que a presidência da empresa era o outro sócio que está em São Paulo, é o seu Nelson Almeida Andrade, meu primo irmão. E então ele lá e eu aqui, nós conseguimos acertar a posição da empresa. Só que eu, terminado isso, eu resolvi sair da sociedade e saímos numa boa, sem problema nenhum. E aí eu fiquei aqui mesmo, porque aqui é mais fácil, eu gostei do lugar, acho que tive boa perspectiva de trabalho aqui. E aqui estou até hoje. O senhor tem filhos? Tenho um filho que mora em Taubaté, que ele é cineasta. Legal. E tenho mais outros dois que eu criei, ajudei a criar, que moram em Curitiba, sendo que o rapaz faleceu no começo do ano. E a moça está com 35 anos, mais ou menos, mora em Curitiba. O senhor mencionou as sociedades. Eu gostaria também que o senhor comentasse a respeito da sociedade envolvendo o Antônio Joaquim de Andrade e a família Moura, porque, para quem não sabe, o nome Moura ele foi anexado posteriormente, mas o senhor Fernando, como ninguém, pode falar muito melhor a respeito disso. Aquilo foi... o meu avô fez uma sociedade lá em Itaiúva, ali perto do Bebedouro, com o senhor Serafim Coletes, que era uma pessoa de mais idade e que viu no meu avô e no seu Guilherme Moura. Seu Guilherme Moura era ligado à Companhia Paulista de Estrada de Ferro, lá na região. E o seu Serafim Coletes propôs uma sociedade. Primeiro eles fizeram uma máquina de beneficiar arroz, depois partiram para café. Seu Serafim Coletes era uma pessoa de mais idade, era família Jabuticabal. Sim. Hoje existe dentro da cidade de Jabuticabal o Parque Serafim Coletes, que foi a área doada pela família para a comunidade. É uma área grande, bem arborizada, etc. E aí a firma, a princípio, chamava-se Coletes, com 2 L's, Moura, Andrade e Companhia, porque era o seu Serafim Coletes, o seu Guilherme Moura e meu avô Andrade, pela ordem de idade de cada um. E aí o seu Serafim Coletes saiu, suprimiram o nome Coletes, ficou Moura, Andrade e Companhia. Depois de alguns anos, com café, o seu Guilherme Moura já era de mais idade também, que meu avô, teve problema familiar lá, algum problema, e precisou sair da empresa. Só que não era possível, ele teria de tirar o nome Moura, ficava Andrade e Companhia, mas Andrade e Companhia com um sócio só. Sim. Né? Então o que fez meu avô? Convidou o irmão dele, mais novo, Octávio Moura Andrade, que foi um dos cofundadores de Andradina e de Água de São Pedro também, meu tio-avô, para participar da sociedade. Meu tio Otávio era formado já na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Só que, para não tirar o nome Moura, porque convinha, porque já era conhecido no mercado internacional. Uma marca, né? Na época, era uma marca, na época não existia o Instituto Brasileiro do Café, o IBC. Foi criação do Getúlio posteriormente. Os produtores plantavam o café, vendiam para quem queriam, e os compradores que exportavam o café, exportavam para quem queriam. Então o comércio do café floresceu de uma forma muito rápida no exterior, principalmente em Nova York. Em São Paulo foi criada a Bolsa do Café. E quem dava assessoria toda aos produtores era a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, que era o Junqueira, foi presidente lá. E isso tudo acabou com a Revolução de 32. Com a Revolução de 32, com o resultado, o Getúlio Vargas
acabou criando o IBC, Instituto Brasileiro do Café, ele acabou com o comércio individual do café. Isso, o que aconteceu com o comércio do café internacional? Aconteceu que as pessoas eram obrigadas a vender para o governo. Não podiam mais vender para quem quisesse. As casas comissárias que exportavam o café em Santos fecharam. E, consequentemente, o comércio de café interno resumiu-se num comércio de café sem qualidade, porque não havia mais interesse, tinha de vender para o governo. E isso aí no comércio mundial de café, o Brasil perdeu a hegemonia da qualidade do café, que foi ocupado pela Colômbia, na época, né? Hoje há bons produtores aqui já de café, voltaram, porque hoje já não existe mais o IBC, o monopólio. Então, a solução que que eles encontraram para manter o nome Moura, Andrade e Companhia, porque eles não eram Moura, a associação comercial não permitia. Então acharam uma solução, uma saída na lei civil. Requereram ao juiz, justificando o porquê, e o juiz concedeu que eles anexassem ao nome o nome de Moura. Então eles apenas tiraram a vírgula, que era Moura, vírgula, Andrade e Companhia. Aí ficou Moura, Andrade e Companhia. Conseguiu continuar com a marca. Que depois virou uma limitada, era a companhia limitada, depois virou uma sociedade anônima. Mas essa aqui é a história. E os sócios ficaram, meu avô e o irmão, meu Otávio, tio Otávio Moura Andrade. Né? E hoje, passados 62 anos de toda essa história, quando o senhor passeia pelas ruas da nossa cidade, qual que é a sensação de saber que tem o seu nome, tem a participação efetiva da sua família aqui? Se não fosse esses pioneiros, né, todos aqueles que acompanhou o seu Moura Andrade, né, lá no início, claro, haveria uma cidade de alguma forma, mas sabendo dessa participação. O que aconteceu aqui foi muito interessante, porque meu avô tinha credibilidade, que a Andradina foi fundada em 1937, Água de São Pedro em 40, e quando ele começou a abrir aqui, principalmente na região de Andradina, que está a 320 quilômetros daqui, mais ou menos, por estrada, as pessoas sabiam que meu avô estava abrindo uma cidade nova. Então, uma família lá, que tinha, vamos dizer, 10 alqueires, ele vendia os 10 alqueires lá, comprava 100 aqui, ou 150, não sei. Então, por quê? Vinham aqui, que era considerado sertão, arriscavam aqui, porque sabiam que iam ter assistência. O seu Moura Andrade tinha avião aqui, a Santa Casa foi fundada por ele em 1956, já foi a primeira construção ali. A cidade nem existia como figura jurídica ainda. Sim. A lei civil que criou a cidade é de 1958. Mas ele já começou a construir aí. Não tinha funcionários para trabalhar, enfermeiras especializadas. As minhas tias trouxeram as irmãs vicentinas para cá. Eu tenho uma tia, uma delas que era prima de um grande patrono da Ordem das Vicentinas de São Paulo, dos vicentinos, que era o Bueno, lá em São Paulo, Dr. Bias Bueno. E trouxeram para cá as irmãs vicentinas, que eram enfermeiras especializadas, irmã Edith era especializada em ortopedia, e naquela época existia o curso de obstetriz, que não era um curso técnico, como se fosse um técnico de enfermagem, só que voltado à obstetrícia. Específico. Isso, o governo acabou com isso e fez muito mal, porque nesses rincões aqui do Brasil afora, é muito difícil o médico. E no fim acabou ficando, pelos usos e costumes, na mão das parteiras, que muitas delas não têm nem condições, né? São práticas e acabou até por resolver o problema de uma forma ou de outra. Mas na época existia esse curso de obstetriz. Isso foi acabado ainda na década de 70. Uhum. E havia as irmãs formadas nisso daí.
e que tocavam praticamente aqui o hospital, a parte administrativa também. E o médico, o primeiro médico aqui da região, foi trazido de Andradina pela colonizadora, era o doutor Marinho, doutor, me fugiu o nome. Lima Marinho. Lima Marinho. Mário Lima Marinho. Primeiro veio o irmão dele, ficou um tempo aqui, mas já era um médico formado. O doutor Mário se formou logo em seguida e veio para cá. Então aqui ele tinha um jipe, no começo da colonização a cidade ainda era pequena, ele vinha semanalmente, o avião da empresa saía de São Paulo, passava Andradina, fazia o voo triangular. Aí vinha para Nova Andradina e voltava para São Paulo com a carga de queijo e manteiga. E o doutor Mário Marinho vinha para cá, aqui ficava um tempo, aqui ele tinha um jipe, só que na Fazenda Primavera havia um avião sempre à disposição, um avião de 4 lugares. Um caso muito grave e tal, tinha como transferir as pessoas. Sim. De forma que isso aí é que essa confiança no empreendedor. Porque muito importante aqui foram os pioneiros que vieram. Porque os pioneiros, quando meu avô chegou aqui, começou a abrir, já existia Batayporã e já existia alguma coisa do Senoi. O Senoi era um empreendedor japonês que tinha ali tinha uma olaria ali e tinha uma área grande ali. Muitas dessas famílias que estão aqui vieram aqui trazidas ocupar essas áreas que o seu Senoi loteou. E que depois fizeram um acerto de divisas aí e foi resolvido. Uhum. Mas os pioneiros aqui de Nova Andradina, que muitos deles no começo vieram de Andradina e depois vieram da área da Alta Paulista, tem muita gente aqui, da região da Noroeste, lá de Pereira Barreto e de Andradina, aqui tem muitas famílias de origem japonesa, de Pereira Barreto, e muitas delas vieram ali da região de Marília, ali de Pompeia, daquela região ali. Muito interessante, porque esses pioneiros, muitos deles ficaram aqui. Um deles foi o seu Félix, cujos filhos hoje são donos do restaurante Recanto, e há muitos outros. Infelizmente, os mais velhos já faleceram. Eu já pertenço a uma geração mais nova, porque quando eu cheguei aqui, esses já eram adultos e já trabalhavam na empresa. Sim. Né? E eu era rapaz novo, tinha 15, 16 anos, 17, 18, depois, como aviador, voei muito aqui na região, mas os pioneiros mesmo, aqueles já tem poucos aí. E ainda tem alguns aí com idade avançada. Né? Isso é muito importante, a qualidade das pessoas que vêm. E aquilo preenche praticamente o que meu avô disse, que cidade no Espigão, longe do rio, onde não tem atrativo turístico, as pessoas vão pensando no trabalho, não vão pensando na diversão. Não é verdade? Faz toda a diferença, né? Funcionou bem aqui. Né? E para a gente encerrar, como que o senhor define Nova Andradina? O que Nova Andradina representa para o senhor? Eu acho que ela está numa posição estratégica, porque é a união dos 3 estados aqui. Haja vista as pessoas que têm vindo ultimamente para cá com capital, e foram 3 fases, né? A primeira foi dos trabalhadores que vieram, as pessoas da lavoura, da agricultura que vieram, mas não tinha mão de obra. Meu avô trouxe muita gente do Nordeste, principalmente da Bahia. Sim. Vieram de avião.
para cá para trabalhar. Eram pessoas que procuravam o trabalho. E até hoje as pessoas estão aí. E depois veio a segunda fase desses fazendeiros de fora daqui, que compravam áreas grandes. E não moravam aqui, mas deixavam o preposto aqui. Mas eram pessoas que tinham muito dinheiro, tinham empresas em São Paulo e outras fazendas em outros lugares. Então eles moravam fora daqui, talvez nas capitais, porém no dia da folha de pagamento, o dinheiro vinha pelo banco. Então não desaquecia. Nas crises, não dependia muito daquela economia local. Não é? E a terceira fase é esta agora, que estamos vivendo, que é a fase do comércio e a expansão tremenda de um comércio de alta qualidade e de jovens que vêm, às vezes recém-casados, que vêm tentando uma forma de comércio já moderna, já fazendo lojas bonitas com vidro, envidraçados, etc. É só ver a quantidade de profissionais liberais que tem aqui, de advogados. O senhor pega a quantidade de advogado que tem aqui e que tem na Viraí, por exemplo, é muito grande, aqui é muito maior. Sim. É pela localização da cidade. E nós tivemos sorte de que não é perto do grande centro, porque Dourados está a quase 200 quilômetros. Maringá, 260. Campo Grande também, 260. Campo Grande, 320. Maringá e Três Lagoas, 300. Então, aqui tem de convergir tudo, não é? Essa foi a grande, pode-se dizer, não sei se foi sorte ou a sorte aliada com a visão do futuro. Meu avô tinha uma visão muito além do seu tempo, né? E você veja que ele fez Nova Andradina em 37, Águas de São Pedro, juntamente com o irmão dele, o meu tio Otávio, que quando fez Andradina também participou da fundação, foi talvez o cofundador. Já em 58, ele já tinha separado a sociedade com o irmão. Aqui em Nova Andradina não houve uma fundação formal como Andradina, que houve uma missa campal, uma solenidade. Aqui não houve. Houve o desenvolvimento da colonizadora e pode-se dizer que o cofundador, de fato, de Nova Andradina foi meu tio Luiz Soares Andrade, porque meu tio Luiz é o que vinha aqui, era o gerente aqui, geral, e ele foi o primeiro prefeito nomeado pelo governador Ponce de Arruda, e de forma que Nova Andradina deve muito a esse meu tio Luiz, já falecido, né? Sim, sim. Mas é uma coisa muito interessante, porque a família não se esqueceu da obra, todos estão aqui. Não é como algumas cidades que você vai aí, não existe mais a memória, né? Sim, é verdade. Muito embora aqui, durante muitos anos, as pessoas não davam muita bola. Primeiro porque os que estavam antigos aqui já sabiam da história. E depois os mais novos, nós vivemos uma fase que a juventude não se interessa muito de história, então não se interessava também. Eu já fiz várias entrevistas, várias conferências, já fiz coisas por escrito, mandei para a prefeitura e tal, mas não se faz um livrinho, um livreto para ensinar nas escolas. Parece que houve um período que a vontade do governo era que se esquecesse o passado. Mas felizmente isso passou e eu louvo muito essa atitude de vocês, essa iniciativa de fazer isso, porque eu já vou fazer 76 anos em fevereiro. E as pessoas aqui que sabem coisas, até mais do que eu, os mais antigos, já estão tudo na fase de 90 anos, 80 anos, alguns. Infelizmente já faleceram alguns anos atrás, não é? Então é isso. Esse resgate é imprescindível até para a gente se entender como sociedade, né? Eu já tinha falado de encerrar, mas me veio uma pergunta na cabeça que eu não posso deixar passar. Era a primeira coisa que eu ia perguntar e deixei escapar. Existe o aniversário de instalação, criação de Nova Andradina. O que o senhor acha disso? Bom, isso aí foi assim, a data, quando eu cheguei aqui, em 80,
era o Getúlio Gideão o prefeito. Ele comemorou o aniversário da cidade como se ela tivesse sido inaugurada em 59. E eu fui olhar, a lei que criou a cidade era de 1958. Mas disseram-me os que moravam aqui, que eu fiquei 11 anos e meio sem vir, que chegava no fim do ano e as pessoas viajavam porque é 20 de dezembro, Sim. mesmo dia de Dourados. Sim. Mas isso é apenas uma efeméride, porque na época eu acho que o governador do estado assinava um decreto criando vários municípios. Sim. Por isso que era 20 de dezembro. Tem vários. Acho que era um dos últimos atos no ano que ele fazia, não é? Eu suponho isso. Só que quando eu vi alguns filmes que fizeram na época, comemoravam no mês de julho ou agosto. Era muito frio. Um desses, faziam na época, as escolas faziam passeata, havia banda de música, e todos encapotados, aquele frio, e as pessoas desfilando, todas crianças lá, que hoje já são adultos. E então alguém aqui me disse na época, isso é porque foi mudado, porque comemorava-se em julho. Eu falei, mas não é julho. Falou, não, julho eles pegaram a data da instalação do município. Eles não consideravam no começo a data da lei que criou o município, Sim. E sim do decreto que instalou o município. Ou seja, como é que se instala o município? A hora que você compra a mesa para o prefeito, a cadeira, que você abre, aqui está funcionando, passa a funcionar. Não é? Bom, pode ser esse ou outro. Agora parece que nenhuma dessas duas, né? Tem 20 de dezembro Agora, e 30 de abril. Abril, acho, não sei porquê. Mas eu acho desnecessário, porque você pode comemorar o aniversário da cidade sem haver um feriado, sem nada. Você pode fazer uma solenidade numa tarde, na praça principal, uma banda de música, etc. Porque não há, na realidade, necessidade de uma comemoração histórica, porque isso não representou um fato histórico. O fato histórico é o 25 de janeiro, que é a fundação de São Paulo, ou a fundação do Rio de Janeiro, são datas históricas. Mas as cidades modernas, principalmente aqui, que não houve uma fundação formal. Andradina, eles comemoram porque houve uma fundação formal, fizeram uma missa campal, há fotografias, etc. Né? É isso que eu entendo. Mas, enfim... Quiseram que Nova Andradina se tornasse a irmã mais velha dela mesma. Tá. Seu Fernando, muito obrigado pela entrevista. Foi enriquecedor poder conversar com o senhor. Eu que agradeço aqui a oportunidade. Vamos ver se vamos ter mais desdobramentos aqui. Talvez entrevistando pessoas aqui antigas, que eu posso dar indicação de algumas. Sim. Nós possamos enriquecer mais, fazer alguns outros capítulos, não é verdade? Com certeza. E depois, no final, se quiserem entrar mais especificamente em datas, em acontecimentos, também eu posso... Não me lembro agora de cabeça, ficaria muito extenso no momento, né? Mas também podemos providenciar. A gente conta muito com a ajuda do senhor, principalmente porque durante esse mês serão várias entrevistas falando sobre a história da nossa cidade, a história de Nova Andradina, e quem constrói a história são as pessoas, né? Exatamente. E para você que nos assistiu... Não existe um empreendimento sem o empreendedor, que é o que corre os riscos e emprega o capital. Esse é o colonizador. E sem que existam os pioneiros, que são as pessoas primeiras que vieram para cá, que têm valor igual. Porque o pioneiro ele vem se ele sentir confiança no empreendimento. Se não houver confiança no empreendimento, você não faz nada que preste. Você vai trazer pessoas aventureiras, de segunda categoria. Basta, não precisamos mencionar exemplos, nominando as coisas, mas é só fazer uma comparação
com cidades que não houve um empreendedor responsável, que não vão para frente, ou que houve um empreendimento só com a finalidade de ganhar uns parcos cruzeiros e se ressarcir daquilo e largou a coisa por si, que aqui não foi assim, não é verdade? Com certeza. Então nós devemos a história deve aos colonizadores, foram os que correram risco, empregaram dinheiro e deram infraestrutura. E os pioneiros, que são as primeiras famílias, as pessoas que vieram para cá. Não é? Que os pioneiros, há 20 anos atrás, eram aqueles da década de 60. Hoje, talvez esses daqui de hoje, daqui meio século, vão ser considerados pioneiros também. Sim. Não é? Mas a cidade já está estruturada, não é verdade? Com certeza. Muito obrigado mais uma vez, Sr. Fernando. Tá bom. E para você que gostou da nossa entrevista, ela vai continuar disponível no site novaandradina.ms. Ela também vai ser veiculada no nosso podcast no Spotify e também está disponível em outros agregadores de podcast. Todos os links você encontra no site novaandradina.ms. Até a próxima semana, até a nossa próxima história.